Olá, tudo bem? O meu nome é Gustavo Mendonça e sou aluno do oitavo período do curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio do IFRJ Campus Rio de Janeiro. Hoje eu irei mostrar uma metodologia para a realização da abertura de uma amostra vegetal e o preparo de um extrato a partir dela. Essa é uma apresentação avaliativa da disciplina Técnicas de Análises Bioquímicas 2, ministrada pelas professoras Leila Pontes e Gisele da Silva. Bom, então aqui começando a apresentação, a gente pode ver a amostra que nós utilizaremos para a realização desse experimento, que são folhas de boldo que eu colhi aqui no quintal de casa, e a metodologia que nós iremos empregar seguirá esse esquema que eu destrincharei a seguir. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma ressalva, né, e dizer que nessa primeira parte da apresentação eu irei apresentar essa metodologia de um ponto de vista laboratorial, ou seja, como essa metodologia poderia ser executada caso estivéssemos trabalhando com ela dentro de um laboratório. Em seguida, né, em uma parte posterior, eu irei mostrar para vocês como é que eu adaptei essa metodologia para realizá-la em casa, né, no que nós chamamos de Home Lab. Como pode-se observar, inicialmente faremos a secagem do material, visando eliminar o conteúdo de água presente nele. Essa etapa de secagem ela pode ser realizada de duas formas, sendo feita tanto à temperatura ambiente quanto com o auxílio de uma estufa, que deve ser mantida a 50 graus Celsius. E aí vocês podem se questionar, mas por que 50 graus Celsius? Né? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouquinho a mais, mas só que é importante que a gente mantenha a estufa próxima dessa temperatura, porque caso a gente diminua muito a temperatura, o processo se torna muito lento. E caso a gente aumente também demais o calor dentro desse ambiente, pode haver a danificação de moléculas termolábeis presentes dentro da nossa amostra. Após essa etapa, é esperado que a amostra obtenha esse aspecto, mostrado aqui no momento 2. Em seguida, as folhas serão trituradas com o auxílio de um processador. Isso porque, quando essas folhas, né, essa amostra, ela é triturada, nós obtemos fragmentos menores delas, o que posteriormente nos ajuda a aumentar a interação entre o solvente que nós iremos utilizar no momento posterior e as partes do vegetal. Então, após esse procedimento, a amostra ficará como aqui, retratado no momento 3. Depois disso, é hora de realizarmos a ruptura mecânica do tecido vegetal, utilizando um pichilo e um almofariz, que são essas duas vidrarias branquinhas representadas aqui no slide. Essa ruptura mecânica do tecido, ela se dá através da pressão que o pichilo vai exercer sobre o material vegetal que se encontra disposto aqui na superfície do almofariz. Depois dessa etapa, a gente realiza a maceração, né? A gente realiza a ruptura celular e em seguida a maceração. E é válido ressaltar uma coisa aqui, que é a seguinte: muitas pessoas acreditam que a maceração ela consiste em apenas pegar o pichilo e o almofariz e ficar amassando a amostra continuamente. Mas na verdade, né, como a gente já disse, esse processo é um processo de ruptura tecidual. A maceração em si consiste em nós colocarmos a nossa amostra imersa em um ou mais solventes que vão atuar de maneira a interagir com as moléculas ou com um grupo de moléculas presentes no vegetal que a gente está trabalhando. E aqui a gente tem essa imagem que ilustra bem, né, o processo de maceração. Como eu disse, amostras, né, aqui nós temos 5 amostras vegetais distintas imersas em diferentes solventes. E na maceração, é importante ressaltar que o ideal é que a amostra vegetal fique imersa no solvente por um período entre 48 e 72 horas, pois é durante esse tempo que a extração propriamente dita dos compostos naturais da planta ocorre. E passado esse período mencionado, é necessário que a gente remova o solvente do meio, né? E para isso
ele pode ser evaporado, por exemplo. Esse processo de evaporação do solvente, ele pode acontecer tanto de maneira natural, dependendo do solvente que você está utilizando, né? Mas, no entanto, é comum que em laboratórios, por exemplo, utilizem-se equipamentos denominados como rota-evaporadores ou evaporadores rotativos, que otimizam o processo de remoção do solvente do extrato. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe uma figura do rota-evaporador, também conhecido como evaporador rotativo, para explicar um pouco sobre o funcionamento dele, né, e por que que ele é tão interessante de ser utilizado nessa metodologia de evaporação de solvente, nessa etapa de evaporação de solvente. Aqui, nesse rota-evaporador, a gente tem o nosso tubo, que está com as nossas moléculas de interesse e com o solvente que nós utilizamos na etapa de maceração. Esse tubo ele fica aqui parcialmente imerso, ele fica em contato com uma água que está sendo aquecida aqui dentro desse banho-maria, que também deve ficar com a temperatura entre 50 e 60 graus para não danificar, né, possíveis moléculas termolábias que estejam dentro do nosso balão. Esse balão aqui, graças ao mecanismo de funcionamento do roto-evaporador, ele fica rodando, né, girando constantemente, de modo a que a sua superfície de contato com a água seja expandida, né? E isso faz com que a temperatura, com que o calor que o balão receba seja mais uniforme, né, em todas as regiões. E aqui a gente tem um controlador de pressão. Porque esse aparelho roto-evaporador, ele permite que a gente diminua a pressão dentro do sistema, dentro desse sistema aqui, né? Ele pode ser, ele é acoplado, né, a uma bomba a vácuo e essa bomba ela atua aqui nesse sistema diminuindo a pressão dentro dele. E a gente sabe que conforme a gente diminui a pressão de um sistema, a gente também diminui o ponto de evaporação dos solventes que a gente está utilizando. Então aí o que acontece? A gente diminui a pressão, diminui o ponto de evaporação. A gente coloca o balão em contato com uma superfície quente, em contato com a água quente, né? E isso também ajuda ao processo de evaporação do solvente acontecer mais rápido. E é isso que acontece. O solvente ele começa a evaporar, né? Ele sobe por aqui até ele entrar em contato, ele chegar aqui nesse condensador, né? Onde ele entra em contato com essa serpentina aqui, dentro da qual passa a água gelada. E aí o solvente, quando, né, na forma de vapor, quando se encontra com uma superfície gelada, ele condensa. E aí, no estado líquido, né, ele vem para esse balão aqui, chamado de balão de condensação, onde a gente pode recolher o solvente que nós utilizamos na maceração, né, posteriormente. Então, esse é um aparelho muito prático, muito legal e que agiliza bastante o procedimento de remoção do solvente do extrato, né, numa rotina de laboratório. E aí, quando o solvente finalmente é evaporado completamente, a gente obtém um extrato bruto, que contém as moléculas de interesse que foram extraídas de acordo com a polaridade dos solventes utilizados na etapa de maceração. Esse extrato bruto, então, é submetido a análises, né? E aí a gente pode submeter esse extrato a análises cromatográficas, a gente pode submetê-lo a análises espectrofotométricas ou a uma ressonância magnética nuclear. Isso fica a gosto, né, e ao interesse de quem está trabalhando com o extrato. Agora, tudo isso aconteceria, né, como eu disse anteriormente, se estivéssemos trabalhando em um laboratório. Mas nesse período excepcional de pandemia e isolamento social, a metodologia, toda essa metodologia que eu descrevi, teve que ser reinventada para que eu pudesse produzi-la em casa. E aí, como isso foi feito, a gente vai ver agora. Na verdade, eu vou mostrar para vocês agora.
Então, chegando aqui ao meu Home Laboratory, eu tenho aqui nesse primeiro slide três passos, né? Na verdade, não três passos, mas três situações. Uma primeira situação na qual eu tenho a amostra sem nenhum tratamento. Em seguida, né, uma segunda situação na qual eu já tenho a amostra seca. Eu realizei a secagem dessa amostra de forma natural, ou seja, eu a deixei exposta durante alguns dias à luz solar. E após esse período, né, ela já estava com esse aspecto aqui como representado nessa figura. Em seguida, né, eu realizei a etapa de trituração dessa amostra. No laboratório a gente poderia fazer isso com um processador, né, mas em casa eu realizei essa etapa com o auxílio de um liquidificador. Né, coloquei a amostra aqui dentro do liquidificador, liguei ele e ao final, né, dessa etapa eu obtive esse resultado aqui, né, que a gente pode ver aqui a amostra triturada dentro desse pote. E aí, depois de ter triturado a minha amostra, eu peguei uma caneca dessas comuns de porcelana que a gente tem em casa e um amassador que eu tinha aqui, parecido com um amassador de limão, né, que a gente usa para fazer caipirinha, né, isso é muito comum nesse ramo. Eu peguei esses dois instrumentos que serviram para mim respectivamente como almofariz ou graal e pichilo. E aí em seguida eu coloquei a minha amostra dentro da caneca e a amassei com o auxílio desse amassador de limão. E nesse ponto, já tendo realizado a ruptura tecidual da minha amostra, eu a peguei, coloquei dentro de um recipiente, esse recipiente aqui que a gente pode ver aqui na direita. Em seguida, adicionei álcool etílico 70 INPM, de modo que a minha amostra ficasse completamente imersa nesse solvente. Em seguida, eu tapei o recipiente, né, eu envolvi o recipiente com papel alumínio, que nesse caso é importante que a gente coloque um papel alumínio, né, que a gente envolva o nosso recipiente com papel alumínio para proteger possíveis moléculas fotossensíveis da degradação. E aí, então, eu deixei, né, o meu material aqui junto com o solvente durante um período de 72 horas. Passado esse tempo, era necessário que eu retirasse o solvente do contato com o meu material, né, através de uma evaporação do solvente. Mas só que para isso eu precisava transferir a minha amostra para um frasco menor, porque o frasco que eu estava utilizando era muito grande. Então o que que eu fiz, né? Eu peguei um frasco menor, um frasco de leite de coco, um funil comum desse que a gente tem em casa e um papel de filtro de café. Né? Coloquei o papel de filtro sobre o funil e realizei a transferência do material, né, para o frasco de leite de coco, que no final ficou dessa forma. Né? A gente tem aqui já uma solução, né, um extrato etanólico, né, com essa coloração aqui mais escura. E enfim, aqui eu realizei a evaporação do solvente. Né? E para que essa evaporação ela fosse otimizada, né, facilitada, eu montei um sistema, né, utilizando uma panela de pressão, algumas cordas e enchendo essa panela de água. Eu amarrei as cordas no meu frasco e nas hastes da panela, enchi a panela de água de modo que apenas parte do meu frasco ficasse em contato com o líquido e levei essa panela ao fogão. Levei essa panela ao fogo em chamas baixas, né, para que a temperatura do líquido, da água, né, não ficasse muito alta. Aqui na direita, né, eu tenho até uma foto do termômetro, né, do momento, em um dos momentos em que eu aferi a temperatura desse meio aqui. E estava aqui a temperatura de 40,9 graus, quase 41 graus, e a temperatura se manteve nessa casa, né, entre 40 graus Celsius e 50 graus Celsius, né, evitando assim que moléculas termolábeis do nosso extrato etanólico
fossem degradadas. E depois de algumas horas, o solvente foi completamente evaporado e eu obtive o extrato bruto, né? Que são essas, parecem umas sujeirinhas aqui na parede do frasco, né? Mas é esse o extrato bruto que a gente obtém após a finalização da evaporação do solvente. E aí, né, é claro que a gente não trabalha com esse extrato assim. Esse extrato ele pode ser posteriormente ressolubilizado, né? Aí vai depender de com que está se trabalhando, né? Mas em geral, esse é o resultado final que a gente obtém em um processo de extração. Em um processo de extração, é claro, vegetal. Mas, em geral, é isso. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Caso tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, observações, comentários, fiquem à vontade para me enviar uma mensagem pelo meu e-mail que está aí na tela. E no mais, muito obrigado por assistirem essa apresentação. Um grande abraço e até a próxima.